Olá, gente, boa noite. Eu sou a doutora Silvia, médica hematologista do Centro Especializado de Oncologia e Hematologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Hoje estamos aqui com o nosso time de especialistas para bater um papo com vocês sobre algumas doenças hematológicas e também para trazer as principais novidades do Congresso Europeu de Hematologia que aconteceu recentemente na Alemanha. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu queria saber de vocês se vocês sabem o que faz um hematologista. É uma especialidade pouco conhecida, que estuda e trata as doenças, né, relacionadas ao sangue, que é composto por células vermelhas, que são responsáveis por carregar o oxigênio aí para todos os órgãos, pelas células brancas, que são aquelas que, né, traduzem a nossa imunidade, e as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação. Além disso, também os órgãos que ajudam aí a produção desse sangue, como a medula óssea, o baço, também podem ser acometidos pelas doenças hematológicas. A gente tem doenças benignas, como anemia, plaqueta baixa, trombose, alteração de coagulação, mas também a gente trata as doenças malignas, como as leucemias e os linfomas. Para a gente conversar um pouquinho mais sobre essas doenças, eu chamo agora a doutora Lisandra Marques, que é do nosso time, para falar um pouquinho para vocês sobre a leucemia mieloide aguda. Boa noite, doutora Lisandra. Boa noite, gente. Boa noite, todo mundo. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre leucemia mieloide aguda, também conhecida pela sigla LMA. Então, afinal, o que é leucemia mieloide aguda? É um câncer do sangue, em que os glóbulos brancos, que são responsáveis pela defesa, não conseguem mais amadurecer e passam a se multiplicar de forma rápida e descontrolada, e por isso acabam perdendo a sua função primordial, que é a da defesa. Essas células jovens, elas passam a se acumular na medula óssea e no sangue e recebem o nome de blastos. E por isso, por elas se multiplicarem, elas acabam impedindo que as outras células normais do sangue consigam se desenvolver. Quando a gente tem 20% ou mais dessas células, chamadas blastos, essas células anormais, a gente chama isso de leucemia aguda. E como o nome fala, por ser aguda, ela aparece e progride muito rapidamente, às vezes semanas ou meses. E por isso ela requer um diagnóstico precoce e um tratamento também precoce. Ela é o tipo mais comum de leucemia aguda no adulto e é mais rara nas crianças. Então, quem que tem maior risco de ter leucemia mieloide aguda? São as pessoas de mais idade, os mais idosos, pessoas que já passaram por quimioterapia ou radioterapia, que tiveram exposições a produtos químicos, como os derivados do benzeno, que são presentes nos derivados do petróleo, irradiações, algumas doenças como a síndrome de Down, e também algumas condições que a gente chama de pré-leucêmicas, que seriam as síndromes mielodisplásicas. Displasias da medula óssea, essas células não se formam tão bem, e a gente considera isso um estado de pré-leucemia. Quais são, então, os sintomas da leucemia aguda? Fraqueza, cansaço, palidez da pele, falta de ar, isso tudo por conta da queda dos glóbulos vermelhos, infecções frequentes, febre, isso tudo acontece por conta da diminuição das células de defesa, manchas roxas pelo corpo, sangramentos espontâneos, hemorragia, esse por conta da queda das plaquetas, dores nos ossos também é comum. Dentro dos ossos está a medula óssea, que é a nossa fábrica do sangue, e como lá está se multiplicando muito rápido essas células anormais, os blastos, é comum ter dores nos ossos. Perda de peso também, perda de peso não explicada, suores noturnos e aumento dos gânglios, do baço, do fígado. Como que a gente diagnostica a leucemia aguda, então? Num geral, o primeiro exame a ser solicitado é o hemograma completo. O hemograma já traz bastante informação para a gente, desde o número de células, as características dessas células e se já tem presença dessas células jovens, dos blastos no sangue e se elas estão em excesso. Tendo alguma dessas condições ou seu médico desconfiando, o próximo passo vai ser a punção da medula óssea, que é uma avaliação da fábrica realmente do sangue, para ver como estão as condições dessas células, como elas estão sendo fabricadas, quais as características dela, quais as quantidades dessas células jovens. Concomitante a isso, a gente faz também uma avaliação genética e molecular. Cada vez mais a gente usa esses exames porque eles ajudam tanto na classificação das leucemias, quanto a prever qual tipo de tratamento aquela pessoa pode responder melhor.
E mais uma vez, então, quanto mais rápido a gente diagnosticar essa doença, mais rápido a gente inicia o tratamento e melhores as chances dela de resposta. E falando então no tratamento, como que se dá esse tratamento da leucemia mieloide aguda? O combate, então, o objetivo, do tratamento é combater justamente essas células malignas e poder fazer com que a medula óssea volte a produzir as células saudáveis. Nessa hora vai ser muito importante uma equipe multidisciplinar, com médicos, enfermeiros, nutricionista, farmacêutico, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, todos eles auxiliam no tratamento que vai ter ao longo do tempo da leucemia. O mais conhecido, então, dos tratamentos é a quimioterapia, que ela pode ser oral ou aplicada diretamente na veia ou de forma subcutânea, que vai tentar combater essas células malignas, mas ela não é específica. Então, muitas vezes ela leva também as células benignas, as células que estão boas. E por isso que acontece em pacientes que estão em quimioterapia a anemia com a queda dos glóbulos vermelhos, a queda da imunidade, porque leva também as células boas de defesa, e a queda das plaquetas. Então, a gente pede muita atenção para os pacientes que estão em quimioterapia, que atente-se a infecções. Então, febre para a gente é um sinal de alerta. Pacientes que estão em quimioterapia e tem um aumento da temperatura, a gente solicita que avise imediatamente a equipe médica e que procure o auxílio no serviço que dá o suporte, porque é muito importante a gente combater a infecção dos pacientes com a defesa baixa logo no início. E aproveitando o momento de pandemia, mais uma vez a gente fala, é mais do que nunca, então, nesses pacientes que têm a defesa mais baixa, a lavagem correta das mãos, alimentos que estejam de boa procedência e higienizados para diminuir essas chances de infecção. Durante o tratamento, então, da leucemia aguda, a gente também usa algumas medicações de suporte, que são antibióticos preventivos, antivirais e antifúngicos que previnem infecções ao longo do tratamento. Em alguns momentos, a gente pode precisar de estimulantes de células de defesa e dos glóbulos vermelhos. Por conta disso, também é bem comum a gente precisar de transfusão de sangue, por conta da queda, então, dos vermelhos e das plaquetas. A gente sempre agradece os doadores, as pessoas saudáveis e disponíveis que possam doar sangue, são sempre bem-vindos, pacientes, e a equipe toda agradece as doações. E o transplante de medula óssea também é uma modalidade que pode ser usada, não para todos os pacientes, vai depender de algumas questões como idade do paciente, se tem outras doenças associadas, problemas no coração, por exemplo, da própria característica da doença, da própria característica da leucemia, que a gente consegue avaliar pelas características genéticas, moleculares, e se tem um doador compatível. Então, como vocês puderam ver, a leucemia mieloide aguda é sim uma doença grave, que requer um tratamento e um diagnóstico precoce, mas ela é potencialmente curável. A gente pode sim alcançar a cura nessa doença. Principalmente hoje em dia, com os avanços da ciência e da tecnologia, a gente tem cada vez mais opções de medicações, inclusive orais, que podem levar a uma remissão completa da doença, aumentar a qualidade de vida e principalmente da população idosa e dos mais frágeis, que por muito tempo ficou sem ter opção de tratamento e hoje em dia, felizmente, inclusive no Brasil, a gente tem acesso a essas drogas que podem melhorar de forma grande a qualidade e a sobrevida desses pacientes. Era isso, gente. Eu fico à disposição aqui para perguntas e dúvidas no decorrer da live. Muito obrigada, Lisandra, pela participação. Agora eu vou chamar a doutora Juliana Bombonati para falar um pouquinho sobre um outro tipo de leucemia, a leucemia linfocítica crônica. Boa noite, Juliana. Boa noite. Então, realmente vou falar um pouquinho com vocês sobre essa importante doença hematológica, que é a leucemia linfocítica crônica. Apesar desse nome leucemia nos assustar bastante, ela é uma doença completamente diferente das leucemias agudas que a doutora Lisandra acabou de nos esclarecer. Obviamente, é uma doença importante, a gente é relevante, sim, mas é considerada uma neoplasia maligna, mas é uma doença de uma evolução clínica um pouco mais lenta. A gente vai ver depois que nem todos os pacientes vão precisar fazer um tratamento medicamentoso, né? E como se desenvolve essa doença? É uma doença em que a medula óssea, que é aquele órgão responsável pela produção das células do sangue, produz uns linfócitos, só que os linfócitos são doentes. Mas o que são esses linfócitos? Os linfócitos são glóbulos brancos, que a gente sabe aí que são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Porém, esses linfócitos doentes acabam se proliferando de uma maneira mais excessiva, desorganizada,
o que pode muitas vezes invadir toda a medula óssea, dependendo do caso, e algumas vezes até infiltrando outros órgãos, como o baço, o fígado e até mesmo os linfonodos, que são aquelas vulgarmente chamados de ínguas, né? Importante ressaltar que apesar desse número de linfócitos estar em grande quantidade, eles não estão com a sua função adequadamente. Então, assim, não é porque você tem um aumento dos linfócitos que você vai estar com uma melhor imunidade. Na verdade, é o contrário. Os pacientes com LLC possuem uma imunidade inferior àqueles pacientes que não têm essa doença. A gente sabe que a LLC é uma doença em pacientes com idade mais avançada, então 90% dos casos são pacientes acima de 50 anos, é mais comum nos homens e raramente acontece nos pacientes jovens. Bom, a causa ainda é desconhecida, não é uma doença considerada hereditária, porém a gente sabe que a existência de casos familiares sugere sim uma base genética para essa doença. Existem outros fatores de riscos estudados, como a própria doença avançada, né? A raça branca, a exposição a certos produtos químicos, como herbicidas, inseticidas, mas realmente uma causa definida a gente ainda não tem. Bom, e como a gente vai suspeitar dessa doença? Então, é importante ressaltar que a LLC, muitas vezes o paciente não tem nenhum sinal e sintoma clínico. Ela é muitas vezes descoberta, às vezes, num exame de rotina, um check-up, um exame pré-operatório, que sempre os médicos acabam pedindo um hemograma. Então, esse hemograma, o que vai aparecer, que vai levantar a luz para a gente pensar na LLC? Vai ter uma linfocitose, um aumento desses linfócitos. E, geralmente, um valor importante, aí pelo menos acima de 5.000. Então, realmente teve essa suspeita, viu essa alteração no hemograma, e aí é encaminhado para o hematologista investigar de uma forma mais adequada. Alguns pacientes, porém, não tem só essa alteração no hemograma, já apresentam alguns sinais e sintomas clínicos, que muitas vezes é inespecífico. Às vezes um cansaço, que o paciente fala, nossa, eu não sei o que é, ando cansado, estou tendo mais falta de ar para praticar atividades físicas que eu sempre pratiquei, mas agora realmente eu não sei o que está acontecendo. Uma perda de peso sem causa aparente, aumento dos gânglios que eu falei, que são chamados também vulgarmente de ínguas, que são aqueles também chamados dos nossos linfonodos, suor noturno, infecções frequentes, né? Como eu falei, a imunidade do paciente com LLC ela é mais baixa, então às vezes o paciente, às vezes nem infecção grave, mas sempre está tendo infecção de repetição, pneumonias, então isso é algo que a gente tem que sempre chamar atenção. Mas como que eu realmente, então, depois eu vou fazer o diagnóstico dessa doença? Então, tem essa suspeita clínica, ou por sintomas, ou por realmente essa alteração, principalmente por essa alteração do hemograma. O médico hematologista vai solicitar uma série de outros exames laboratoriais, incluindo, obviamente, um novo hemograma. A gente vai fazer, na verdade, diversos hemogramas aí para acompanhar. Outros exames sanguíneos, as imunoglobulinas, outros exames que precisam ser feitos. E também, muitas vezes, a gente faz um exame da medula óssea. Nossa, doutora, mas como que eu vou fazer esse exame de medula óssea? Estou com medo, né? Na verdade, é um exame relativamente simples. A medula óssea, como eu disse, é a fábrica das células do nosso sangue, então a gente muitas vezes vai precisar realizar esse exame. Na grande maioria das vezes, a gente faz aqui uma punção na região aqui do externo ou aqui na região da bacia, né? Porque a medula óssea está dentro do interior dos nossos ossos longos do corpo, principalmente aí nesses locais. É o famoso tutano aí ósseo que a gente conhece. Mas muitas vezes esse exame é necessário, mas no geral é bem tranquilo. Outros exames genéticos, moleculares, podem ser inicialmente solicitados, mas não necessariamente ao diagnóstico. E se o paciente tiver um linfonodo ali, uma íngua aumentada, a gente pode também realizar a biópsia local. Bom, eu fui diagnosticado, e agora? Como que eu vou fazer? Como que eu vou tratar? Apesar da LLC ter sido a gente tem um grande conhecimento atual da sua biologia, as terapias medicamentosas novas, ela ainda, na grande maioria das vezes, é considerada uma doença incurável. Mas o nosso objetivo no tratamento da LLC é aliviar os sintomas do paciente relacionados a essa doença e realmente prolongar a sobrevida dele. A gente sabe que nem todos os pacientes com LLC possuem indicações de tratamento medicamentoso. Cada paciente individualmente ali, por todos os seus critérios, seus sintomas, vão ser analisados para ver se ele tem essa indicação. A gente sabe que pacientes em estágio inicial da doença não tem ganho de sobrevida a gente já iniciar um tratamento nesse paciente. Na verdade, ao contrário, a gente só vai agregar toxicidade de medicamento.
né? A gente tem remédios modernos, mas a gente sabe que até uma dipirona tem efeitos colaterais. Então, para que eu vou iniciar um tratamento se eu não vou ter um ganho de sobrevida nesse paciente? E até pacientes que às vezes nunca vão precisar tratar, nunca vão iniciar um tratamento medicamentoso. Eles vão acabar falecer por outra causa e não a LLC. Né? Então, realmente, sempre o tratamento é indicado pelo médico. O estadio clínico para ver desses pacientes é feito em cada consulta. Eu tenho um estadiamento no diagnóstico, eu vou ficar com ele para sempre. Cada consulta médica, o seu médico vai fazer sua triagem, seu estadiamento, perguntar de novos sintomas, ver novos exames laboratoriais, exames de imagem. Muitas vezes a gente pede tomografia para ver esses linfonodos, o aumento de algum órgão. Então, é sempre a cada consulta. Mas, bom, eu precisei iniciar um tratamento. Quais são as opções disponíveis? A gente tem várias opções hoje nesse tratamento. É individual, depende realmente do paciente, as comorbidades. Às vezes um paciente hipertenso, diabético, tem insuficiência renal crônica, é muito idoso. Então, graças a Deus, a gente tem muitas opções hoje em dia. Eu vou falar um pouquinho rapidamente para vocês dos tipos de tratamento. Então, a quimioterapia, né, que a doutora Lisandra já falou, ela é extremamente potente no combate dessas células cancerígenas. Elas destroem, controlam, inibem essas células doentes. Ela é administrada em ciclos, períodos de tratamento, com períodos de descanso, mas hoje em dia, vistos outras opções, a gente é mais realizada na LLC em pacientes mais um adulto jovem, um paciente não tão idoso. Aí, com as novas tecnologias, a gente tem a terapia-alvo, né? Muito importante hoje em dia, que são medicamentos que atacam apenas as células doentes, são chamados realmente de medicamentos para terapia-alvo. São medicamentos muitas vezes orais, isso é muito bom para o paciente, né? A administração, ele toma na casa dele. Então, é bem interessante esse novo tratamento que a gente tem. Também temos a imunoterapia, né? Já conhecida aí no meio da hematologia, da oncologia, que entre outros mecanismos de ação, o nosso próprio sistema imunológico reconhece essas células doentes e também ataca. Então, é uma ferramenta muito boa também utilizada para a LLC. E para finalizar, né, o famoso transplante de medula óssea, que todo paciente pergunta, questiona, não só na leucemia aguda, mas também na leucemia crônica. Só que nesse caso é um pouco diferente. Como eu disse que é uma doença um pouco mais insidiosa, uma evolução mais lenta, muitas vezes atingindo pacientes mais idosos, visto também a disponibilidade atual que a gente tem de medicamentos modernos, eficazes, essa modalidade atualmente não é muito realizada para a LLC, né? A gente sabe que o transplante de medula também é uma modalidade agressiva e visto tudo isso, esses pacientes mais velhos, a grande maioria das vezes a gente não indica. Não quer dizer que a gente não faça, né? Tem sim suas indicações. Muitas vezes em casos de várias recaídas de doença, o que é recaída, né? O paciente tratou, logo em seguida ele já volta com a doença em atividade, aí trata de novo, está em atividade, então é de se pensar fazer o transplante de medula óssea. Em pacientes muito jovens, às vezes, adulto jovem que é diagnosticado, por que não? Então, vamos dar essa opção terapêutica para ele, que para ele, às vezes, vale a pena, né? A medula ainda está jovem, então vai ser muito tóxico, entre outras coisas, não tem nenhuma comorbidade, muitas vezes. Então, realmente, essa doença é muito heterogênea, com muitos tratamentos diversos, graças a Deus. O mais importante é acompanhar aí de perto, com seu médico, né? Ficar atento aí seus sintomas. Eu acho que era isso, eu dei muita coisa para falar de LLC, eu acho que eu dei uma leve introdução, fico disponível aí para perguntas. É isso. Obrigada, doutora Ju. Agora eu convido a doutora Mariana, que vai abordar uma doença um pouquinho diferente das leucemias. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre os linfomas. Boa noite, doutora Mari. Oi, boa noite, pessoal. Bom, então falando um pouquinho sobre os linfomas, né? O linfoma é um tipo de câncer que afeta as células do sistema imunológico. E a gente sabe que tem mais de 50 tipos diferentes de linfoma. De uma forma simples, a gente acaba dividindo em dois grupos, o linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. A diferença entre esses dois subtipos está na característica das células malignas. E quem vai conseguir diferenciar essas células e diferenciar os subtipos do linfoma, então, é o médico patologista.
De uma forma geral, os linfomas de Hodgkin têm um melhor prognóstico. Os casos mais avançados de doença podem ser curados em cerca de 70% das vezes. E já aqueles linfomas de Hodgkin que são diagnosticados mais precocemente, em fases iniciais da doença, as taxas de cura são excelentes, ao redor de 90%. Com relação aos linfomas não Hodgkin, embora composto por mais de 50 subtipos de linfoma diferentes, a gente pode dividi-los em dois grupos básicos de comportamento clínico. Aqueles linfomas não Hodgkin de comportamento agressivo, ou seja, que tem um crescimento rápido, a doença aparece e progride muito rapidamente, e aqueles linfomas não Hodgkin indolentes, que tem um crescimento mais lento, às vezes um carocinho que surge e leva anos para aumentar. Com relação aos linfomas agressivos, quando eles são tratados adequadamente, eles têm chance de cura ao redor de 70%. Já aqueles linfomas indolentes são considerados incuráveis, sendo que muitas vezes a gente pode optar por apenas acompanhar o paciente, sem a necessidade de um tratamento específico. Para exemplificar um pouquinho essa condição, às vezes um paciente tem um linfonodo, alguns carocinhos pequenos no pescoço, mas esses carocinhos não atrapalham a vida dele, não geram sintomas, crescem muito lentamente. Dessa forma, a gente pode só optar por observar a evolução clínica da doença e partir para um tratamento específico quando o paciente apresentar sintomas relacionados à doença. O objetivo do tratamento nessa situação é aumentar a sobrevida do paciente com qualidade de vida, pensando em tratamentos com menores efeitos colaterais, tratamentos menos tóxicos, né? E aí, então, a gente entra na discussão, mas por que aparecem os linfomas, né? De onde eles surgem? A verdade é que, na maioria das vezes, a gente não consegue estabelecer uma causa definida para o surgimento do linfoma. Alguns podem surgir em pacientes que têm deficiências imunológicas, como aqueles que são infectados pelo vírus do HIV, ou fazem uso de drogas imunossupressoras. Existem também situações de linfoma concomitante a infecções pelo vírus Epstein-Barr, né, o EBV, vírus do HTLV, ou também uma bactéria, H. pylori, pode estar associado também com o surgimento de linfoma gástrico. E aí, pensando então nos sintomas, como as células do sistema imunológico estão espalhadas pelo organismo, os linfomas podem ter origem em qualquer lugar. Mas a manifestação mais comum do linfoma é o aumento dos gânglios, né? As ínguas, os caroços, como o pessoal já falou. Geralmente, aumento das ínguas no pescoço, mas também nas axilas, nas virilhas. Às vezes pode aumentar também dentro do tórax e dentro do abdômen. Outros sintomas que podem surgir são a perda de peso, febre, transpiração excessiva à noite. Eventualmente, em alguns casos, o paciente pode ter prurido, a coceira. Às vezes, pode acontecer também o aumento de alguns órgãos, como o baço aumentado, podendo causar uma distensão abdominal, um aumento do volume abdominal. Mas o mais importante disso, eu acho que é uma das mensagens fundamentais da live, né, é que o paciente procure rapidamente o médico quando notar qualquer uma dessas alterações, né? Parte importante na conclusão do acompanhamento do tratamento hematológico é o diagnóstico precoce, é fazer o diagnóstico em fases iniciais da doença, onde a gente consegue ter os melhores resultados com o tratamento, né? Para definir o diagnóstico, então, a gente vai precisar de uma biópsia de um gânglio. Geralmente a gente pega aquele gânglio que está mais fácil, que está mais acessível. E aí, então, o médico patologista vai fazer uma análise criteriosa desse material do gânglio e vai informar exatamente para a gente o tipo, o subtipo do linfoma.
Outros exames complementares, também muito importantes na fase inicial do diagnóstico, são os exames de imagem, geralmente tomografias. A gente pode fazer o PET-CT, né, uma tomografia um pouco mais específica do corpo inteiro. São importantes também alguns exames laboratoriais e, eventualmente, a gente precisa fazer um exame mais específico da medula óssea, que é a biópsia de medula óssea. Então, lembrando mais uma vez que quanto mais rápido o diagnóstico, maiores as chances de cura, né? E o que vai levar a gente, então, a definir o melhor plano terapêutico, a melhor estratégia de tratamento para o paciente? Eu acho que são 4 pontos principais para a gente definir o melhor tratamento. Então, primeiro, obviamente, é o subtipo do linfoma. Se é Hodgkin, não Hodgkin, se é um subtipo indolente ou agressivo. E o segundo ponto, então, se é uma doença mais localizada, está numa fase inicial da doença, ou se já é uma doença mais agressiva, já no estadio, num diagnóstico já mais avançado. Terceiro ponto, se é um linfoma recém-diagnosticado ou se é um linfoma já tratado anteriormente, né? E quarto ponto, mas não menos importante, as características de cada paciente. Idade, se é um paciente jovem ou se é um paciente idoso, se está com um estado geral bom ou se é um paciente que já chega para a gente mais debilitado, né, com mais sintomas. E as doenças associadas, né? Se um paciente que já tem problemas cardíacos, já tem problemas renais, tudo isso faz a gente pensar no melhor tratamento possível para cada doente, né? De uma maneira geral, o tratamento inclui quimioterapia e imunoterapia, como a doutora Juliana já explicou anteriormente, né? O linfoma não é tratado cirurgicamente, tá? Como eu falei anteriormente, é uma doença do sistema imunológico. Então, é uma doença que não tem indicação de tratamento cirúrgico, a não ser em casos muito pontuais. A radioterapia e o transplante de medula óssea são usados, sim, em situações específicas, né? E a gente deve falar um pouquinho mais, eu já vi que tem algumas perguntas sobre transplante aí, acho que a gente vai falar mais depois sobre o transplante. Só para finalizar a questão do linfoma, eu acho que sempre surgem dúvidas com relação à prevenção. Diferentemente de outros tipos de câncer, como o câncer de pulmão, que tem associação com o tabagismo, para o linfoma a gente ainda não sabe o que pode levar uma pessoa a desenvolver linfoma, né? E, portanto, a gente não consegue dar orientações de como preveni-lo, tá? Eu acho que a mensagem, de uma forma geral, sobre linfomas eu consegui passar. Fico agora à disposição, né, para as dúvidas aí, e é isso. Obrigada, doutora Mariana. Agora eu vou convidar o doutor Felipe Bachu e o doutor André Ábido para passar para vocês as principais novidades que foram apresentadas esse mês no Congresso Europeu de Hematologia, que é um congresso de grande relevância na nossa área. Boa noite, doutores. Boa noite, eu sou o doutor Felipe Bachu, sou hematologista. Vou falar rapidamente aqui do que teve de mudança. A grande questão, vou falar um pouquinho de leucemia mieloide aguda, que a doutora Lisandra, se não me engano, falou no início. E, na verdade, assim, a grande mudança que a gente teve, se a gente olhar os últimos 30 anos de doença de leucemia e dividir isso por etapas, os pacientes com menos de 50, entre 50 e 70 anos, eles ganharam sobrevida, ganharam melhoras com seus tratamentos, mas a gente tem um grupo de pacientes que eram os que têm mais do que 75 anos e não tinham ganhado nada de melhora, mesmo com os medicamentos novos. Até há poucos anos atrás, eles, na verdade, tinham a mesma taxa de sobrevida do que pacientes de 1985. Então, o que mudou? Eles estão agora, saíram uma associação de um medicamento novo, um estudo já mais bem desenhado, que mostrou melhora de taxa de sobrevida, ou seja, o paciente está vivendo
os pacientes vivem mais e vivem mais sem doença, que é o que mais ou menos são as duas coisas que a gente gosta de olhar e ver como resultado na oncohematologia. Acho que é mais ou menos isso. Esse estudo, foram 2 estudos pontuais, o estudo VIALE-A e VIALE-B, VIALE-C, que são estudos com esses 2 medicamentos, e acho que isso realmente foi um ganho importante. A gente aguardava isso há algum tempo, foi um ganho expressivo aí na resposta das leucemias mieloides agudas. O que eu tinha para falar pontualmente era isso. Eu vou passar a palavra para o André. Boa noite, senhoras e senhores, agora chamados internautas e seguidores. Muito obrigado pela presença de todos. Agradeço também a esse time sensacional do que eu tenho orgulho de fazer parte. Agradeço a doutora Silva, a doutora Juliana, a doutora Mariana, a doutora Lisandra, doutor Felipe, doutor Otávio, doutor Zampieri, doutor Gordinho. Juntos fazemos parte desse time de excelência. Lembrando que esse é um evento informativo, isso não substitui em forma nenhuma consulta médica. Nós convidamos a você que se tiver mais dúvidas, que nos procurem. Ficaremos felizes em receber. E sobre as novidades, o que nós temos de novidade? Vocês viram que nós escolhemos 3 temas bastante interessantes, que foi a doutora Lisandra abordou a leucemia mieloide aguda, a doutora Juliana, a leucemia linfóide crônica, a doutora Mariana, os linfomas, mais especificamente o linfoma de Hodgkin, e justamente porque foram as 3 doenças que a gente acredita que mudaram ou tiveram algum impacto relevante na mudança de prática nossa de conduta. Não importa só a gente ter uma série de remédios diferentes e coisas diferentes, a gente não pode aplicar isso na prática do dia a dia. Então, nós escolhemos essas 3 doenças nessa live inicial, para tentar trazer também o que houve de novidade nesse congresso que o Dr. Felipe já disse, que foi o Congresso de Hematologia Europeu, um dos maiores eventos de hematologia do mundo, que esse ano, dada a catástrofe que nós estamos vivendo, foi 100% virtual pela sua primeira vez. Foram quase 11 dias de congresso, muita informação, e eu vou tentar passar um pouquinho do suco daquilo que aconteceu de mais interessante. O Dr. Felipe abordou da leucemia mieloide aguda, que realmente foi um divisor de águas, e eu vou falar um pouco sobre o linfoma de Hodgkin e sobre a leucemia linfóide crônica, os temas que as minhas colegas abordaram de forma bastante prática e objetiva anteriormente. Então, em relação ao linfoma de Hodgkin, o que mudou? Se mudou? Mudou sim. Nós vamos dividir o linfoma de Hodgkin e a leucemia linfóide crônica em 2 grandes grupos de pacientes. Os primeiros, aqueles que não foram tratados ainda, se houve alguma mudança, e o segundo grupo, aqueles que a doença voltou ou não respondeu ao primeiro tratamento, sempre o grupo que preocupa mais a gente. Em relação ao linfoma de Hodgkin, o que mudou desse congresso europeu, ou seja, de 20 dias para cá, inicialmente nesse primeiro grupo, o grupo dos pacientes que ainda não tratou, a radioterapia, ela basicamente conta a história do linfoma de Hodgkin, e era um tratamento extremamente essencial, e até pouco tempo a gente praticamente fazia radioterapia para quase todos os pacientes com linfoma de Hodgkin. O que o Congresso Europeu mostrou, com o estudo do grupo alemão, com quase 1.100 doentes, é que existe um grupo específico de pacientes, quando feito um tipo específico de tratamento, um tipo específico de quimioterapia, que nós podemos não usar a radioterapia ao final do tratamento. E por que isso é bom? Porque a radioterapia, como qualquer outro tratamento em medicina, tudo aquilo que a gente oferece, a gente paga um preço por ela. E são, na verdade, os efeitos colaterais a longo prazo. Então, até então, quando a gente imaginava que quase todo mundo com essa doença precisava fazer radioterapia no final, esse estudo veio mostrar de forma bastante importante que existe um subgrupo específico que pode ser, do qual uma quimioterapia específica é feita e pode, ao final do tratamento, tendo um exame chamado PET-CT, que quase todos já devem ter ouvido falar, o famoso PET-scan. O PET-CT sendo negativo, é possível a omissão da radioterapia e dos efeitos colaterais a longo prazo. O segundo grupo é o grupo dos pacientes que não respondem à primeira linha ou que a doença volta depois de serem tratados inicialmente. Esse grupo também houve uma mudança, uma esperança, uma janela que se abre, uma porta que se abre nova, com uma medicação que nós já conhecíamos, uma classe específica chamada inibidores de checkpoint, que definitivamente mostrou uma capacidade de resgatar, de trazer resposta aos pacientes com linfoma de Hodgkin que não respondem à primeira linha de tratamento ou que a doença volta com
a capacidade de manter essa doença em remissão por muito mais longo prazo do que as medicações até então disponíveis. Isso já está também disponível no Brasil. A segunda doença que eu vou comentar é a leucemia linfóide crônica, que a doutora Juliana abordou inicialmente. Quais foram as novidades? De novo, para o primeiro grande grupo, aqueles que ainda não foram tratados, qual é a grande diferença? A grande diferença é que a composição de novas drogas que estão também disponíveis no Brasil mostram taxas de resposta maravilhosas naqueles doentes, como ela bem explicou, que merecem ser tratados. Vejam que existe na LLC, na leucemia linfóide crônica, um grande grupo de doentes que não vai precisar ser tratado por muito tempo. Mas aqueles que precisam, na combinação das novas drogas, há uma porcentagem de resposta completa, ou seja, de negativação da doença incrível, incrível. Mas até então, isso tudo não tinha muito prazo para acontecer. A gente usava os remédios por um prazo indefinido, isso, novamente, assim como na radioterapia que eu abordei inicialmente, associado a efeitos a longo prazo. O que o Congresso Europeu também nos trouxe é que isso pode ser feito agora em tempo fixo, ou seja, essa união de novas drogas no tratamento da leucemia linfóide crônica, feitas por um tempo fixo, também trazem altíssimas taxas de resposta e a capacidade do paciente viver sem a doença por muito tempo. Esse no primeiro grupo, os que não tratados, e no grupo que já foi tratado, que a doença voltou ou que não respondeu à primeira linha de tratamento, ao primeiro tratamento. Esse também é um grupo que nos preocupa e é cada vez mais uma classe de remédios chamada inibidor de Bruton quinase vem se consolidando como uma grande revolução dentro da leucemia linfóide crônica, com a capacidade de negativar novamente a doença naqueles pacientes que a doença voltou em uma porcentagem muito grande, com efeitos colaterais até então manejáveis e promovendo uma sobrevida livre de progressão, ou seja, uma sobrevida sem a recaída de doença bastante importante a longo prazo. O Dr. Felipe já abordou a leucemia mieloide aguda. Esses são os 3 grandes grupos de doenças. Obviamente, eu não conseguiria falar 11 dias de congresso em alguns minutos, mas, novamente, isso não substitui a nossa presença pessoal pela telemedicina. A gente fica absolutamente aberto às perguntas. Agora, eu agradeço novamente a cada um dos meus colegas essa noite. Muito obrigada, doutor André. Após essa breve explicação aí dessas 3 grandes doenças que a hematologia trata, a gente vai abrir o espaço para as perguntas que a gente está recebendo no chat. Eu gostaria de saber do doutor Felipe, que é o nosso chefe do transplante de medula óssea. A gente está recebendo bastante perguntas sobre o transplante. Como vocês elegem o paciente para o transplante? E após essa indicação, qual é a modalidade do transplante? Assim, quais são os pacientes que são elegíveis para o autólogo? Quais pacientes são elegíveis para o alogênico, doutor? Olá, Silvia. Vou tentar responder aqui as perguntas de um jeito bem organizado. Na verdade, em relação ao transplante, a gente tem algumas doenças, o transplante, que vão se beneficiar do transplante já no primeiro tratamento, ele faz parte de um plano de tratamento, para a maioria das doenças. A gente começa a tratar, voltar aqui às leucemias, que eu falei um pouquinho, a gente trata as leucemias, como a colega falou, dando quimioterapia, só que em um determinado momento, a gente acaba levando esse paciente para um transplante. E aí? Mas qual tipo de transplante? A gente tem 3 tipos de transplante, vou falar rapidamente, assim, de uma forma mais prática. O autotransplante, em que a gente coleta as células do próprio paciente, congela essas células, a gente chama isso de criopreservação, faz uma quimioterapia tão intensa que ela vai eliminar a medula óssea do paciente, e aquelas células que estavam criopreservadas, a gente infunde de novo no paciente. Esse é o autotransplante. Os outros 2 tipos de transplante são os alogênicos, né, que são de doadores. Então, a gente tem os alogênicos que são relacionados, que podem ser completamente idênticos. Hoje, a gente já faz com muita frequência um outro transplante também relacionado, ou seja, de parentes, irmãos, na maior parte das vezes, mas podendo ser filhos e pais, que é o haplo idêntico, que é um transplante parcialmente idêntico. Até 2010, a gente fazia esse transplante só em situações muito raras, mas
mais ou menos em 2008, foi publicado um artigo modelaram esse tratamento com uma quimioterapia de forma super barata e simples, e que começou a trazer resultados muito bons em algumas situações iguais ao transplante idêntico. Então, isso trouxe essa possibilidade da gente usar pais e filhos, em algumas circunstâncias até primos, de uma forma muito mais prática. E o transplante halogênico não aparentado, porque quando a gente usa aquele doador do banco, que é uma dúvida que algumas pessoas rotineiramente têm, que é quando você faz um cadastro para ser o doador, no caso de algum paciente no Brasil, fora do Brasil, no mundo inteiro, precisar de uma medula óssea, ele não ter um parente, não ter o irmão, a gente, porventura, usa esse doador não relacionado. Então, só para responder, e é uma pergunta realmente muito boa, mas é difícil de definir, eu vou tentar fazer de uma forma prática. Para a maioria dos linfomas, a gente usa o transplante autólogo na situação de recaída, ou seja, quando o paciente a doença voltou após o tratamento inicial. Alguns raros linfomas, alguns raros tipos de linfoma, a gente já coloca o transplante autólogo na primeira linha. O mieloma múltiplo, que é uma outra doença que foi explicada, a gente, em geral, o transplante é parte integral do tratamento para todo mundo que pode fazer o transplante. As leucemias, a gente, na hora que faz o diagnóstico da leucemia, a gente faz uma série de exames genéticos, exames de biologia molecular, procurando proteínas que possam estar associando essa doença a uma doença muito para a gente entender se essa doença ela responderia mal, bem, se ela tem um risco maior ou pior. E aí a gente já sabe de antemão, nesse primeiro momento, para a maioria dos doentes, quem vai para transplante ou não. E é claro, para as leucemias, a maioria vão para transplante halogênico. E é claro que a gente, como são tratamentos muito intensos, é importante a gente avaliar se o paciente ele tem condição de passar por isso. E ele passa por uma avaliação de risco, tem avaliações objetivas para isso, onde a gente avalia o risco. Puxando um pouco o gancho, Silvia, já se você me permitir poder responder isso, em relação a como eu faço para doar, o que é a doação de medula. Então, a doação, se você quiser fazer um cadastro, você vai procurar o hemocentro da sua cidade, isso sendo em qualquer lugar do Brasil. Aqui em São Paulo, você pode ir na Escola Paulista, na Santa Casa, tem alguns hemocentros que vão fazer o seu cadastro, eles vão receber você, vai passar por um questionário parecido com um questionário de doação de medula óssea, orientações, e vão colher uma amostra do seu sangue. Essa amostra vai ser avaliada com sorologias e com um exame específico chamado HLA, que é o exame que dá a compatibilidade entre doador e receptor. Esse HLA fica cadastrado num banco. Então, se um dia um paciente que precise de um doador, a gente cadastra o HLA dele e essa informação cruzar e ela for idêntica, o REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores, vai ligar para você e vai falar, olha, tem uma pessoa que pode estar precisando de você. Você ainda está a fim de doar? Se você não quiser mais doar, você mudou de ideia, não está bem de saúde, você tem esse direito. Mas, em geral, as pessoas aceitam doar. A gente tem situações pontuais que muitas vezes o paciente, o doador, não pode ajudar naquele momento, mas na maioria das vezes pode doar. E é uma coisa muito legal. As pessoas ajudam sem simplesmente saber quem que está ajudando, né? Eu faço uma brincadeira, se eu pedir para cada um de vocês jogar uma nota de R$100 na rua e sem saber quem vai achar, vamos pensar que a gente está na Avenida Paulista. Tem gente pobre, tem gente rica, deve ter uns políticos passando por lá. Se jogar R$100 na rua e falar, vou ajudar alguém. Você imagina que muitos de nós vão ficar com dor. Eu vou tirar R$100 do bolso, e se um político achar, e se uma pessoa de má índole achar, eu prefiro dar para alguém que está precisando. A doação de medula, a gente não sabe quem ajuda. Isso é muito legal. É um ato muito grande, de um coração enorme. E para quem... eu vi mais uma pergunta aqui, Silvia, eu vou já emendar.
sim, a gente pode conhecer nosso doador, mas isso é feito num segundo momento. A maioria das vezes, quando a gente tem doadores não relacionados, a gente mantém o sigilo por uma questão de cuidado, né? A gente não há relatos no Brasil de venda de medula óssea, de nada disso, mas assim, o cuidado de preservar o doador. Entendam assim, se eu sei quem é a equipe que faz a coleta da doação é diferente de quem faz o transplante. Porque muitas vezes eu, como transplantador, eu estou extremamente envolvido emocionalmente com o paciente. E aí eu acabo descuidando um pouco do doador numa situação não relacionada, numa situação de um doador que não tem nada a ver com aquilo. Quando são filhos, irmãos, acaba que essa relação fica um pouco mais tranquila. Então, a gente cuida do doador separado do receptor quando a gente está fazendo, são equipes diferentes, a gente não conhece, e é importante manter esse sigilo. Mais ou menos, após um ano e meio, legalmente é um ano e meio, o doador, se ele quiser conhecer o receptor e o receptor quiser conhecer o doador, o Redome ajuda a fazer esse contato e faz esse encontro. É muito legal, eu já tive a oportunidade, nossa equipe toda já teve, da gente conhecer alguns pacientes, ver alguns pacientes nossos encontrarem seus doadores, é uma emoção realmente enorme. A gente tem dificuldade de manter o controle emocional nesses dias, porque realmente eu acho que assim, dos atos da medicina talvez seja uma das coisas mais assim que refletem assim o amor das pessoas pelo próximo, sem realmente pedir nada. Eu acho que foram essas perguntas, Silvia, que eu tinha visto. Se você tiver mais alguma coisa, estou à disposição. Obrigada, Felipe, agradeço a participação. Agora eu vou direcionar uma pergunta que veio aqui para a gente, para a doutora Lisandra. Quais são os efeitos colaterais que são observados no tratamento da leucemia mieloide aguda? Certo, gente. Então, assim, como o Dr. Felipe comentou, o André, a quimioterapia acaba sendo uma das medicações, uma das modalidades mais usadas na leucemia mieloide aguda, e como ela não é específica, ela não consegue atingir só as células doentes, acaba atingindo todas as células que, no geral, têm replicação rápida. Então, por exemplo, as células do trato gastrointestinal, acaba ocasionando diarreia. As células da mucosa da boca podem ter algumas feridas na boca, cabelo, pelos, no geral, tendem a cair também, dificuldade para engolir, enfim, esses seriam os mais comuns, náuseas, mas tudo a gente costuma ter bastante medicação para conseguir manejar, então, no geral, a gente passa por essa fase e por isso que a equipe multidisciplinar é tão importante, desde nutricionista, farmacêutico, dentistas, os enfermeiros, todos eles caminham junto para agir em cada fase dos efeitos colaterais que tem. E hoje em dia, com as medicações cada vez mais direcionadas para certos alvos, a tendência é que esses efeitos colaterais tendam a minimizar ou diminuir a vantagem dessas drogas mais específicas. A gente está recebendo também algumas perguntas sobre a LLC direcionadas para a doutora Juliana. Doutora, os pacientes, geralmente, quando tem diagnóstico que não vão tratar, ficam um pouco angustiados por não fazer nada, né, para a sua leucemia. Qual as suas orientações nesses casos? Bom, entendo, né, essa angústia, poxa, fui diagnosticada aí com a doença e não vou fazer nada, mas a gente sempre tem alguma coisa para fazer pela nossa saúde. Então, o que a gente pode fazer que é muito importante? As consultas regulares com seu hematologista, os seus exames, né, de sangue, de imagem, o que ele for te solicitar. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem nada diferente, nossa, eu não estou com nenhum outro sintoma, mas o nosso hematologista vai perceber um linfonodo diferente que não tinha na palpação, vai perceber uma alteração leve no exame laboratorial. Então, mesmo que você não tenha novos sintomas, você precisa sim ter um acompanhamento regular com o seu hematologista. E assim, de uma maneira geral, se manter uma pessoa saudável o quanto possível, né? A gente sabe que a LLC afeta o nosso sistema imunológico. Então, assim, se você puder evitar não fumar, manter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas regulares, suplemento vitamínico quando é necessário. Então, isso sim, a gente sabe que ajuda na nossa imunidade.
Então, acho que é mais isso. Também, às vezes, reparar, por exemplo, algum sinal de progressão de doença, pensando assim, eu estou mais cansada eu tô mais cansada agora do que eu era anteriormente, aparecer uns caroços diferentes no meu corpo, o que será que é isso? E sempre avisar o seu médico hematologista. Também é importante até o seu autocuidado do suporte emocional, porque muitas vezes o paciente com LLC fica preocupado, poxa, será que eu vou evoluir em algum momento? Eu vou tratar agora? Não vou? Então, assim, o suporte emocional familiar e às vezes uma terapia, isso também sempre é importante. Eu vejo mais por esse lado, a gente sempre tem algo a acrescentar na nossa saúde, seja com hábitos saudáveis, seja de um acompanhamento regular, e eu acho que é isso. E aí, quando tiver realmente necessário tratar, se precisar, a gente está com uma boa saúde para começar aí o tratamento e tem tudo para dar certo. Gente, a gente está quase estourando o tempo. A gente gostaria de agradecer todas as pessoas que enviaram suas perguntas. Elisa, Natália, Jason, Lene, Maria, Roberto, Vitória. Quem a gente não conseguir responder online, a gente vai responder no privado, tá? Eu vou finalizar a última pergunta para o Dr. André sobre linfoma cutâneo. Dr. André, quais são as opções terapêuticas para esse linfoma? Muito boa pergunta, agradeço o direcionamento. Os linfomas cutâneos, eles são um grupo completamente diferente de linfomas, apesar de se chamarem linfomas, eles são completamente diferentes dos linfomas que a gente acabou de falar. Os linfomas cutâneos, até dentro de nós, médicos, eles são muito pouco conhecidos. As opções terapêuticas dos linfomas cutâneos, elas variam de fazer absolutamente nada até transplante de medula óssea. Então, esse assunto, linfoma cutâneo, é um assunto que a gente acaba precisando de bastante tempo para falar. De forma objetiva, procure mais do que uma opinião médica. Geralmente, uma opinião só em doença rara fica um pouco complicado, porque nem todos nós conseguimos conhecer tudo ao mesmo tempo. Então, por ser uma doença, um espectro de doença bastante raro, e apesar de se chamar linfoma ser bastante diferente dos outros linfomas, a gente sugere sempre que mais de uma opinião médica seja ouvida antes de estabelecer o tratamento. Lembrando que muitos linfomas cutâneos, ou seja, a maioria deles, serão doenças extremamente tranquilas e indolentes. Uma pequena minoria só irá evoluir com doenças parecidas com aquelas que a gente comentou no dia de hoje. Mais uma vez, eu reforço para que novas opiniões e novos médicos, mais de uma opinião médica seja feita na hora de definição de tratamento. Ok, André, muito obrigada. A gente gostaria de agradecer aos colegas que participaram com a gente, também aos que não puderam estar presentes, o Dr. José Orlando Bordim, Dr. José Pedro Zampieri e o Dr. Otávio Baiocchi, e claro, obviamente, a todos vocês que participaram com a gente, tanto assistindo e mandando as suas perguntas. Essa live vai ficar gravada no Facebook do Oswaldo Cruz e também estará disponível no site do hospital, no hospitaloswaldocruz.org.br. A mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês, que a Mariana deixou bem claro, que o mais importante é o diagnóstico precoce. Então, em caso de sintomas, se você não, tem que procurar um médico. Mesmo em época de Covid, a gente percebe que existem muitos pacientes que chegam por ter medo de vir ao hospital com um diagnóstico com uma doença mais agressiva, justamente por chegar num estágio muito avançado. Então, acompanhe a gente nas redes sociais para continuar cuidando da sua saúde. E fique por dentro dos avanços da medicina, que a gente sempre gosta também de trazer aí para vocês. Muito obrigada e até a próxima, pessoal.